mais comum é, então, na fase mais adulta? Normalmente as primeiras manifestações a partir dos 20 anos, mas isso é o que a gente chama de pico de incidência. A maior parte das pessoas se apresenta o primeiro episódio com as lesões neste período. Mas, como eu disse, existem exceções. A gente pega casos de psoríase em criança, não é tão incomum assim, e também tem casos de psoríase em pacientes que têm mais de 50, 60 anos, que também não é tão incomum. Então, mas o pico de incidência é a partir dos 20 anos. Existe alguma forma de controle, por exemplo, se algum dos pais tem a doença para os filhos ou não existe? Infelizmente não. Como eu disse, a psoríase é uma doença que tem múltiplos aspectos, é uma doença multifacetada e tem muitos estudos sobre ela. É engraçado que não, né, muitos estudos, mas até agora não existiu alguma coisa assim mais efetiva, né? Então, o que eles estão buscando são medicações melhores, com menos efeitos colaterais e mais efetivas. Só que a gente sabe que, como é uma doença de fundo imunológico, a busca do tratamento dessa doença não é uma coisa tão simples. Da mesma forma que o câncer, né? A gente fala, a medicina está tão avançada, não descobriu a cura do câncer. Não é bem assim, a gente sabe que existem vários tipos de câncer, vários tipos de medicação. Então a psoríase não é muito diferente nesse sentido. Não existe só um tipo de psoríase e não existe só um tipo de pessoa, né? Então os estudos, eles buscam medicações que interfiram no mecanismo imunológico da doença, por isso não é tão simples. Mas existem medicações cada vez mais melhores no mercado, com cada vez menos efeitos colaterais, com bons resultados, só que a gente acaba reservando para aqueles doentes mais graves. Por quê? Porque são melhores, mas não são isentos de efeitos colaterais e são medicações injetáveis. Né? Quem sabe no futuro a gente consiga fazer um comprimidinho que tome e se livre da psoríase por pelo menos um bom tempo. Mas atualmente não é o que a gente tem, né? O que ela a gente pode tem ficar um tempo bom, assim, sem aparecer, uns meses? Pode. Normalmente os pacientes de psoríase falam, doutora, eu até esqueço que eu tenho psoríase no verão. É bem comum. Parece que curou. Né? Na verdade, o que a gente costuma dizer é que ele controlou a doença. Por quê? Baixou a temperatura, deu estresse, fez uma infecção de garganta, pode voltar. Então, e tem pacientes que ficam anos sem nenhuma manifestação. Novamente, é aquela história do sistema imunológico. A gente não sabe exatamente o que acontece, que faz com que um paciente tenha manifestações de pele que muitas vezes até no verão não melhoram tanto, e outros que às vezes ficam anos sem nada. A gente sabe que é imunologia. Imunologia nem sempre é tão simples de decifrar. Por isso as pesquisas aí estão caminhando a passos largos, mas a gente tem muito que aprender sobre a doença ainda. Tem algum país que, como Cuba, assim, que tem um estudo mais avançado? A gente sabe que tem centros de pesquisa na Europa e nos Estados Unidos bastante fortes, principalmente acerca das medicações. Hoje em dia, cada vez mais, tanto a parte de imunologia quanto a parte de genética está avançando, mas esses são os maiores centros que produzem estudos para nos ajudar a tratar os nossos pacientes de psoríase. Mas não existe nenhum centro único no mundo. Na verdade, os Estados Unidos e a Europa, de uma forma geral, tem bastante pesquisa sobre isso. Certo. Quero agradecer a sua participação, doutora Clarissa, muito obrigada. Vamos passar um telefone de contato? Sim, eu vou deixar o telefone do consultório, 3264-8010, e eu gostaria de disponibilizar um blog, onde eu falo sobre outras doenças de pele, mas também vou estar falando sobre psoríase, que é www.blogdapele.com. Lá vai ter um link, porque existe um site sobre o Dia Mundial da Psoríase, e eu gostaria que qualquer dúvida mandassem as dúvidas pelo blog ou até por e-mail. www.blogdapele.com. Tá certo, então. Quero agradecer mais uma vez e lembrando, né, psoríase não pega, não passa, não é contagiante, né? Eu sei que às vezes a pessoa olha e assusta, principalmente porque quando tá muito forte, né? Assusta bastante, assim, você olha, você tem uma... A gente tende a temer aquilo que não é o convencional, o comum, o que a gente vê todo dia. Como a psoríase é uma doença que no nosso meio, né, dermatológico é comum, mas não é tão comum na população em geral, quando a gente vê alguma coisa diferente, a gente tem medo. Mas em relação ao doente de psoríase, não tenha medo. Acolha esse doente com bastante carinho, porque você vai estar, inclusive, ajudando ele a se sentir parte da sociedade e vai estar ajudando no tratamento de uma certa forma também. Porque psicologicamente vai estar melhor. Né? Exatamente.